Pronto, estamos gravando. Então, olá pessoal, boa tarde para quem está nos assistindo ao vivo, para quem vai assistir a gravação, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Maurício Bueno, sou coordenador do Núcleo de Estudos em Avaliação Psicológica, e esse é o NEAP Talks, é um dos canais de comunicação do NEAP, né, que tem como objetivo estreitar os nossos contatos com outros pesquisadores, divulgar a ciência, divulgar os trabalhos que a gente faz também no nosso laboratório. Todas essas atividades ficam disponíveis no nosso perfil no Instagram, que é o neap.ufpe. Quem quiser nos seguir, interagir com a gente por lá, será muito bem-vindo. E esse e outros vídeos que a gente produz ficam disponíveis também no nosso canal no YouTube, o @neapufpe, tudo junto, nesse caso, sem ponto. E hoje nós temos aqui, né, a nossa conversa vai ser com a professora Clarissa Tocheto de Oliveira. Clarissa, não sei se falei certo o seu nome. É Toqueto, mas tudo bem. Toqueto, Clarissa Toqueto de Oliveira. Eu desconfiei que podia ser. Bem, a Clarissa possui graduação e mestrado pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é especialista em psicoterapia cognitivo-comportamental pela Weiner e Piccolotto, e atualmente é professora adjunta no Departamento de Psicologia e no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Maria. Ela coordena o Laboratório de Avaliação e Clínica Cognitiva, o LACOG, e tem interesse nas temáticas de terapia cognitivo-comportamental, avaliação psicológica, neurociências e em psicopatologia, especialmente em TDAH em adultos, que é o tema da palestra de hoje, né, que está intitulada O que realmente sabemos sobre estudantes universitários com TDAH. Clarissa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Legal interagir com você aqui. Fique à vontade, eu estou aqui com os slides, você pode ir, a hora que quiser mudar a imagem, só me diz que eu vou acionando aqui, tá bem? Tá bem. Tá contigo. Seja bem-vinda. Então. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Agradeço o convite do professor Maurício e da Mariana, né, por poder falar de novo sobre TDAH em estudantes universitários, e digo de novo, não com tédio, mas com empolgação, porque é um assunto que eu gosto muito, né? Eu estudei sobre isso quando eu estava no meu mestrado, quando eu estava no doutorado, e no meu laboratório a gente segue tendo o foco, entre outras coisas, né, no TDAH. Então, é um assunto que eu gosto muito de conversar, e eu tenho que me controlar, porque se eu puder, eu falo pelos cotovelos sobre esse assunto, e a gente vai o dia inteiro conversando. Então, é um prazer para mim hoje estar aqui com vocês, né, para trocar uma ideia, então, sobre o que a gente realmente sabe sobre TDAH em estudantes universitários. Porque tem muito mito, né? Se fala muita coisa hoje em dia sobre TDAH de maneira geral, mas principalmente nesse público, embora as pesquisas ainda estejam, eu confesso, dando uma patinada, assim, algumas coisas a gente já sabe, mas tem outras que são inconclusivas e que a gente tem que seguir explorando. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Então, agradeço novamente o convite e, embora seja com slides, né, também posso ser interrompida a qualquer momento, não me importo, para que a gente consiga trocar uma ideia. Então, pode passar. Antes da gente falar do TDAH propriamente dito, eu gostaria de fazer uma breve explanação, assim, sobre o ingresso no ensino superior. Porque uma das coisas que me dei por conta quando eu estava no mestrado, fazendo revisões sobre o tema, é que existem muitas pesquisas
sobre TDAH em estudantes universitários, mas que na época isso já faz uns quase 10 anos, não faziam a devida ressalva, a contextualização, digamos assim, ao contexto em que essas pessoas estavam inseridas. Então, era muito cômodo, na verdade, na época, coletar dados com estudantes universitários, porque essas pessoas estão lá em quantidade disponíveis para responder pesquisas, mas não tinha muitas vezes essa contextualização dos resultados, né, com o ambiente que elas estavam, as dificuldades que elas enfrentavam e tudo mais. E as pesquisas atuais se deram por conta de que sim, a gente tem que fazer essa contextualização. E isso vai ficar evidente quando a gente vai falar também adiante da avaliação de estudantes universitários com suspeita de TDAH e daqueles que confirmam os casos para a própria intervenção. Então, o ingresso no ensino superior, ele por si só é um evento estressor para todos os estudantes que entram. E um evento estressor porque, bom, alguns vão entrar, vão passar por esse evento e vão se adaptar com mais facilidade, e outros com mais dificuldade, e esses com dificuldade vão ter uma série de repercussões. Então, dentre os fatores, assim, que eles precisam se adaptar, a gente tem questões pessoais, de que, bom, então eu entrei na universidade e estando nessa idade, né, de adultez emergente, ali 18, 25 anos, para um público típico, existe essa transição para a vida adulta, em que se passa a ter mais responsabilidades, de maneira geral, muitas vezes se sai da casa dos pais para morar em outra cidade, e isso significa ser responsável pela limpeza da casa, pela compra de comida, senão eu não tenho o que comer, por eu lavar minhas próprias roupas, né, e eu cuidar de mim sem essa supervisão, digamos assim, e também conhecer essas novas pessoas que vão ser minha nova rede de apoio. Então, isso por si só já pode ser mais delicado, né, para algumas pessoas, e desencadear, dependendo, alguma sintomatologia mais ansiosa, para não falar em transtorno ainda. A gente tem questões interpessoais, em que essas pessoas inseridas, então, na universidade, vão se relacionar com professores, com colegas e com outros servidores da universidade, que são pessoas diferentes, que elas vinham acostumadas do colégio, do ensino fundamental e médio, né? Então, os professores, eles vão ter uma exigência e uma postura geralmente diferente dos do ensino médio. Então, os professores da universidade tendem a entender que os alunos, eles são mais autônomos na organização dos seus estudos, na busca do conhecimento, na própria gestão do que estão fazendo dentro da sala de aula, quando sair da sala de aula, se vai ou falta aula e tudo mais, e no estudo. Então, se no ensino médio os professores davam mais mastigado o conteúdo, digamos assim, a tendência é que na universidade os alunos, né, façam esse exercício por conta. Então, o professor vai lá e disponibiliza as fontes da informação e os interessados que vão atrás. Além de as provas também terem uma característica diferente, né, muitas vezes, e dependendo do professor e dependendo da disciplina, e também os alunos acabam descobrindo isso na hora do vamos ver, né. Ainda em relações interpessoais, a relação com os colegas passa a ser diferente. Então, se antes, muitas vezes, é uma turma que vem de muitos anos, é todo mundo novo agora na universidade, às vezes com perfis bem diferentes, né, de origem, e os estudos mostram que, às vezes, essas novas amizades, ou não necessariamente amizades, mas esses novos colegas, eles podem ter um perfil muito mais competitivo, em se entendendo que todos vão ser da mesma profissão e em algum momento podem competir, né, na entrada no mercado de trabalho, ou mesmo vagas de estágio antes dessa entrada no mercado de trabalho. Em termos de carreira, às vezes os alunos entram imaginando que a profissão que escolheram é uma coisa e na realidade é outra completamente diferente, e ainda assim, cada curso, né, mesmo a psicologia, se a gente parar para pensar em diferentes universidades, ela vai ter diferentes características.
embora todas elas tendam a dar uma formação generalista, elas são diferentes. E os estudantes demoram, até muitos, né, talvez não se deem por conta de que o que eles encontram na universidade é uma amostra daquela profissão e não a profissão toda dentro daquele curso. E isso pode gerar muita frustração, né? Então, de esperar que é uma coisa e não é, seja por uma expectativa irrealista ou mesmo por esse entendimento, né, dessa amostra da profissão, digamos assim. Isso pode levar, então, a se questionar, será que eu escolhi o curso certo, mas eu não estou motivado, não era isso que eu queria, talvez eu devesse trancar e tentar outra coisa. Então, isso também faz parte, né, da realidade de todos os estudantes universitários, né, talvez passar por esse questionamento. Em relação aos próprios estudos, um pouco que eu já falei antes, dessa necessidade de uma autonomia, em que os professores não vão atrás para ver se estudou, não vão atrás para ver se leu o texto, não vão atrás para ver se fez a lista de exercícios, e que vai muito do aluno de fazer essa autorregulação dos estudos e dos prazos também para entrega de trabalhos, para realização de provas, e que eles vão se ver sozinhos depois, né, com as consequências das suas ações nesse sentido. E o próprio conhecimento também, né, das questões institucionais, do quanto que, como é que funciona essa universidade que está inserido, quais são as coisas que eu tenho direito, quais são os meus deveres, tão importantes quanto os direitos, né, e como que vai se adaptar. Então, se a gente pensar nesses 5 fatores, de questões pessoais, interpessoais, de carreira, de estudo e institucionais, a gente consegue ver que é muita coisa para se adaptar quando se ingressa no ensino superior. E, como eu disse no início, né, todos os estudantes vão passar por isso, alguns com mais facilidade e outros com mais dificuldade. E os com mais dificuldade, muitas vezes a gente entende que essa dificuldade de adaptação acadêmica pode levar à evasão, e uma evasão, ela não é uma coisa tranquila, né? Em geral, ela vem acompanhada por muita ansiedade, muitos questionamentos, então não é um período fácil para esses estudantes. Além disso, a própria rotina, né? Então, eles mais autônomos, que bom, né? Tem os rituais de início, que envolve bastante festa para conhecer as pessoas, muitas vezes o próprio trote. E, bom, morando sozinho, talvez a festa não seja só no final de semana, seja em outros dias também. Então, essas pessoas estão interagindo, muitas vezes o uso de substância começa a aparecer aí com mais frequência e talvez numa quantidade maior, dependendo do caso. Então, essa gestão dos horários, o uso de substância, as aulas em período integral, muitas vezes de manhã e dormindo pouco à noite, essas características fazem parte da trajetória acadêmica. Talvez não de todos, mas dos estudantes universitários na sua maioria. E por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo antes de entrar no TDAH? Porque isso por si só, vamos pensar em menos horas de sono, em uso de substâncias, em vir à noite estudando, em aula de manhã. Isso por si só pode gerar o que os pesquisadores vão chamar de ADHD-like symptoms, né? Então, tem coisas que podem parecer TDAH e, na verdade, não são. Eu dou a disciplina de psicopatologia aqui na UFSM. E uma coisa que eu digo mais de uma vez sempre no semestre é: a gente precisa estudar psicopatologia e entender bem do que a gente está falando para saber quando diagnosticar e quando não diagnosticar. Então, esse ponto de que tem coisas que têm manifestações que parecem sintomas do TDAH, se parece, não necessariamente é. E daí uma investigação mais aprofundada faz todo sentido. Então, os estudantes, no seu período de adultez emergente, né, entre 18 e 25 anos, entrando nesse novo contexto, necessitando de adaptação, e com essa nova realidade, pode ser que eles apresentem características que parecem TDAH. Em alguns casos, pode ser que seja, mas outros pode ser que não. Podemos seguir. Nos casos em que é TDAH, então, né, dá uma funilada e chegar no nosso ponto de interesse. Esse artigo que o professor Maurício comentou antes, que foi indicado, né, para leitura das repercussões do TDAH no contexto universitário,
eu faço uma revisão em que eu aponto quais são as semelhanças e as diferenças de estudantes universitários com e sem o transtorno. E aqui eu quero falar um pouco do que é característico de quem tem TDAH e está na universidade, né? Então, a gente vai ver que eles vão ter mais prejuízo, por exemplo, nessa fase, né? Nos relacionamentos amorosos. Ai, mas isso não é exclusivo do TDAH. Claro que não, não é. Né? As pessoas também vão ter essas dificuldades nesse sentido, mas no que se refere ao TDAH, pensando que se trata de um transtorno, né, em que a gente vai ter sintomas de desatenção, hiperatividade, impulsividade, e que o que resume esses sintomas é um déficit duplo, né, relacionado à inibição de resposta e desconto temporal. O que isso quer dizer? Então, eles têm ímpetos de fazer coisas que quem não tem TDAH consegue facilmente frear esses ímpetos e não falar quando não for hora de falar, não fazer coisas que tem vontade num momento em que aquilo talvez seja inadequado. Enfim, uma série de coisas. Deixa eu colocar aqui para carregar, senão vai terminar a bateria. Então, esse controle inibitório, é mais difícil para quem tem TDAH, né? Essa é uma das características do transtorno, do que está por trás desses sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. E o desconto temporal também. O que é o desconto temporal? É eu conseguir focar nas experiências do momento presente, por mais que a gratificação não seja imediata. Então, se eu estou aqui, vamos supor, estudando para uma prova de um conteúdo que não é lá muito interessante, que é mais difícil para mim, ficar no Instagram, por exemplo, pode parecer melhor, mais gratificante. Mas a prova é amanhã, bom, então eu tenho que focar no estudo. Então, para quem tem, né, controle inibitório e não tem esse problema com desconto temporal, bom, tá, eu sei que eu posso ficar no Instagram em outro momento, ou fazer qualquer outra coisa mais interessante do que estudar em outro momento, para focar aqui, porque eu sei que eu tenho a prova amanhã. Mas, no caso de quem tem TDAH, esse problema com desconto temporal não é bem assim, né? Eu vou preferir as coisas com recompensa imediata e deixar as coisas com recompensa a mais longo prazo, que tem que esperar mais para depois. E daí também, né, o motivo de tanta procrastinação que a gente vê nesses estudantes. Então a combinação da falha no controle inibitório e do desconto temporal acaba fazendo com que eles tenham dificuldades de autorregulação. Então, as coisas que racionalmente eles deveriam fazer, pensando num objetivo maior de interesse, acaba ficando em segundo plano para uma recompensa mais imediata, daquilo que é mais interessante no momento. E isso se manifesta em todos esses pontos aqui, inclusive nos relacionamentos amorosos. Não é à toa que os índices de traição e divórcio em adultos é maior em quem tem TDAH do que nos controles. Então, isso também pode aparecer já nos estudantes universitários. A manutenção dos empregos também. Aqui no Brasil, embora isso apareça nos nossos estudantes universitários, não é tão comum quanto fora do país. Mas ainda assim, então, estar num emprego, cumprir o horário que eu tenho que cumprir naquele emprego, fazer o que eu tenho que fazer bem feito, cuidar com as distrações para não fazer com falha, não sair mais cedo, enfim, todas essas coisas acabam sendo mais difíceis para quem tem TDAH também em função dos sintomas. Então, a gente vê uma troca de empregos muito mais frequente para quem tem TDAH do que para quem não tem. A escolha profissional é a mesma coisa. De novo, isso é exclusivo do TDAH? Não, mas tende a ser um pouquinho mais delicado em quem tem o transtorno. Pensando nessa questão da recompensa a longo prazo, né? Eu tenho que estudar 5 anos, em média, para me formar numa profissão, para depois começar a exercer. É mais difícil, então, né? Pensando em quem tem que esperar para depois colher esse benefício.
E ainda pode ter a questão de, bom, já quero para ontem, e essas disciplinas do início do curso, isso vale para todos os cursos, né? São disciplinas mais introdutórias, não vai direto ao ponto, ainda não é a profissão, então pode gerar uma certa impaciência também e um ímpeto, assim, um impulso para trocar de curso. A gente tem comportamentos de risco também com mais frequência em relação a sexo desprotegido, por exemplo, maior uso de substâncias e com suas consequências, né, já que é numa frequência, numa intensidade maior, e também problemas de direção para aqueles que dirigem, né, então tudo isso combinado pode gerar mais acidentes, por exemplo. E na adaptação acadêmica propriamente dita, bom, daí aqui a gente abre uma gaveta, assim, com muitos exemplos que podem surgir. Então, vamos falar de guarda de materiais. Isso também não é uma coisa que aparece só no estudante universitário, isso em pessoas com TDAH desde a infância, né? Então, saber onde é que estão os materiais que são necessários para o estudo. Caneta, caderno, as anotações da aula, se é que fez anotações na aula, o celular, a chave. Então, se não existe um certo, eu vou chamar de até uma norma assim instituída internamente de que as chaves do celular e a carteira ficam sempre no mesmo lugar, de que os materiais de estudo ficam sempre no mesmo lugar, acontece muito de colocar os materiais em lugares diversos e depois não lembrar onde é que está. Então, se gasta muito tempo procurando o material que precisa para estudar. Né? Ou mesmo de ficar procurando caneta. Tem gente que nunca sabe onde é que está a sua caneta e está sempre comprando ou pegando emprestado e perde de novo e tem que repor. Né? Foco durante as aulas expositivas também tende a ser uma grande dificuldade. Hoje a gente se encaminha até para aulas mais... não é descontraídas a palavra, mas mais interativas. E aulas mais interativas tendem a pegar mais a atenção desses alunos. Mas aquelas aulas mais tradicionais tendem a ser um suplício, na verdade, né, para esses estudantes. Então, que vão ficar ali sentados, quietos, teoricamente, se prestando atenção não no celular, aguentar por 2, 4 horas, né? Então, quem não tem TDAH, a gente já tem em média um tempo de atenção de 45 minutos. Para quem tem TDAH, dependendo, a gente vai ter o quê? 20 minutos no máximo de atenção sem interrupção. E isso vezes 4 horas, então pode ser bem difícil para eles. E daí eles vão distrair e vão levantar e vão querer se mexer ou vão fazer alguma outra coisa ao mesmo tempo. A gente tem alguma evidência também de que a atenção dividida deles tende a ser melhor do que a atenção concentrada. Então, aos olhos dos professores, aqueles alunos que estão desenhando ou mexendo em alguma coisa durante a explicação, esse aluno não está prestando atenção. Bom, depende. Às vezes é isso que precisa fazer para que consiga manter a atenção na aula, embora isso se torne mais difícil também. A persistência em tarefas acadêmicas, né? Então, relatórios, longos trabalhos, estudo para prova, também tende a ser uma grande dificuldade, porque tem várias outras coisas mais interessantes para fazer. Então, pensando em controle inibitório, das dificuldades de desconto temporal, isso, né, é algo a ser, é um desafio, um grande desafio para eles. E ainda, então, tentar fazer mais rápido para terminar essas tarefas, acaba não lendo, talvez, as instruções de forma cuidadosa, então comete erros por descuido, começa a fazer e não termina, ou um trabalho em grupo, por exemplo, né? Acaba que deixa a sua parte para o último minuto, e isso é uma estratégia bastante utilizada por estudantes universitários com TDAH. Deixar para a última hora, porque se eu tenho tempo, de novo, várias outras coisas mais interessantes passam na frente. E daí eles usam essa pressão do último minuto para ter ímpetos de energia para conseguir colocar em prática aquilo que eles têm que fazer. Clarissa, mas isso funciona. Bom, funciona, mas é que não tem necessariamente só a parte boa. Muitas vezes isso vem com alto grau assim de irritabilidade, ou mesmo em função da pressão, né, que se tem para terminar uma tarefa importante assim em pouco tempo. Então tem seu lado ruim também e não significa que a qualidade do trabalho vai ser boa, né? Então a consistência da qualidade não se mantém.
Saídas frequentes da sala de aula, então, mesmo no ensino superior, isso é comum. Então, sei lá, quando o aluno é criança, né? Vamos pensar no ensino fundamental, é uma grande dificuldade de ficar sentado, então levanta, pede para ir no banheiro, vai lá, mexe com o coleguinha, faz isso, faz aquilo. No ensino superior, isso pode ser, mesmo sentado, uma inquietação ou mesmo uma necessidade de falar e sair e se mexer. A questão da motivação, né? Se a gente pensar toda a questão da dopamina e do sistema de recompensa desses estudantes, eles vão ter uma dificuldade em se manter em algo já conhecido e com menos grau de atratividade, assim. Eles tendem a ir para coisas muito mais interessantes. Então, de novo, a questão da desatenção nesse sentido, né? A procrastinação, então, vai nesse sentido da pressão da última hora. E esse último ponto aqui, ele aparece com uma certa frequência nos estudos, né? O Positive Illusory Bias, que é um viés positivo ilusório. O que isso quer dizer? Se a gente pergunta para o estudante que tem TDAH, olha, tu consegue fazer isso em tanto tempo? Ele vai dizer sim, tranquilo. Mas não necessariamente a resposta é sim, tranquilo. Se a pergunta é no geral, eles tendem a achar que eles não têm dificuldade. Mas se a gente vai fatiando todo o processo daquilo que precisa ser feito. Então, olha só, para fazer esse, vamos pegar um TCC. Olha só, tu tem que ler o material, tu tem que construir a introdução, tem que levar para revisão, tem que fazer os ajustes, aí tu tem que, né, definir o objetivo, definir o método com base no objetivo e que case com a introdução. Se a gente vai fatiando todo o processo, eles ficam, não, talvez não dê. Então, esse viés positivo ilusório é que isso é importante, né, para quando a gente está avaliando também esses estudantes com suspeita de TDAH. Dependendo, eles vão dizer, não, eu não tenho os sintomas. Esse sintoma que tu está me dizendo, não vejo prejuízo, não é assim. Mas se a gente for perguntar exemplo por exemplo, ou perguntar na avaliação de um terceiro da manifestação daquele sintoma, a gente vai ver que ele está ali. Então, isso é uma característica importante, assim, desse público para levar em consideração tanto para avaliação quanto para intervenção depois. Então, dito tudo isso, a gente tem, né, retomando até aqui, essas dificuldades de adaptação à universidade, que podem ser maiores ou menores, para todo mundo, e para quem tem TDAH, então a gente adiciona o TDAH na equação, em função, né, da questão do controle inibitório, do desconto temporal, numa menor autorregulação, então eles têm um obstáculo extra, digamos assim, para essa adaptação. Pode passar. E daí eu pergunto, né? Então, nesse contexto em que muita coisa pode parecer TDAH, inclusive se a gente pensar em multitasking, né? Que tá na moda, a gente dificilmente ainda hoje as pessoas fazem uma coisa de cada vez. Então, é celular tocando, eu tô escrevendo aqui, eu me lembro de tal coisa, daí eu já vou anotar, e daí eu já vou tomar água, e dadada. Então, não fica, não é aquele foco, aquela atenção concentrada, né? Propriamente dita. E isso por si só já diminui o nosso desempenho. E não necessariamente a gente tem TDAH, mas então quem tem TDAH nesse contexto? Já que muita coisa pode parecer TDAH. E daí tem alguns estudos, em especial um que eu vou citar agora no próximo slide, que eles fazem uma boa discussão, assim, de que muito se fala de práticas baseadas em evidências para intervenção, mas pouco se fala de práticas baseadas em evidências para avaliação, né? Então, eles trazem isso, de que a gente precisa de uma avaliação baseada em evidências para adultos emergentes na universidade. E por que isso é importante? Porque logo que saiu o DSM-5, lá em 2013, a grande novidade em se tratando de TDAH é agora a gente tem alguns novos critérios diagnósticos para a população dessa faixa etária. Ok. Mas era para as pessoas adultas, definitivamente adultas, digamos assim, né? Então, que já se sustentavam, que já tinham seu trabalho, que já tinham suas famílias, e não esse pessoal que está na transição adolescência para a vida adulta.
eu gosto muito de ir entrelaçando assim os conhecimentos, né, de todas as disciplinas que a gente vê na psicologia. Então, se lá na psicologia do desenvolvimento normativo, né, que a gente tinha infância, adolescência, adultez, surge aí um novo período, que é a adultez emergente, que é aquele período em que a pessoa está entre os 18 e 25 anos, em que ela não se sente nem adolescente, mas nem adulta. Então, se por um lado eu me sinto adulto porque eu saio sozinho, eu dirijo, eu consigo fazer minhas coisas de forma independente, mas não tão independente assim, porque afinal de contas eu moro com os meus pais. E quem me sustenta é eles. E daí a gente vai ter, né, de acordo com o país, quais são os critérios para que a pessoa se sinta de fato adulta. Mas a verdade é que esse período de transição é uma mistura. Algumas características ainda são de adolescentes e outras são de adultos. E aí que está essa necessidade de tanto a avaliação quanto a intervenção ser específica para esse público. Porque os protocolos que existiam até então para TDAH em adultos era para a realidade de adultos propriamente ditos, e não adultos em transição, não adultos emergentes. Mas agora a gente já tem estudos tratando disso, felizmente. Podemos seguir. Então, uma das coisas, né, a se levar em consideração na hora da avaliação de um estudante universitário com suspeita de TDAH é, bom, qual é o motivo que te levou a suspeitar e buscar a avaliação? Isso é importante por N razões, né? Então, muitos deles vão dizer, eu li em algum lugar, e que bom, né, que hoje a gente está popularizando o conhecimento psicológico e diminuindo o estigma em relação aos transtornos mentais, em que as pessoas leem sintomas e quando se identificam com alguma coisa buscam informação e avaliação, isso é ótimo, e não quer dizer que elas tenham, mas que é importante tirar, né, isso a limpo. Então, bom, eu pareço ter os sintomas, estou tendo umas dificuldades, então gostaria de ver se é isso mesmo. Isso é comum e ótimo, tudo bem. Outro fator é, fulano disse que eu posso ter TDAH. E esse fulano pode ser, bom, irmão, colega, professor, qualquer pessoa que também, né, bom, sei um pouquinho sobre o que é o TDAH e tô vendo que tu tá penando aqui com algumas coisas. Tudo bem também. Agora, quais são as red flags, né? Que é importante a gente abrir o olho, assim. Aqui no Brasil, recentemente, a gente houve aprovação, assim, de alguns direitos para quem tem TDAH. Por exemplo, maior tempo para fazer prova. E, se eu não me engano, era só esse. Mas talvez tenha mais. Então é importante ver, né, quais são certinho. Mas se a gente for para literatura internacional, vamos pegar a realidade dos Estados Unidos, é uma série de direitos, inclusive acomodação dentro da universidade. Então, assim, pode ser conveniente ter um diagnóstico de TDAH nessa realidade. Então, esse é um dos motivos para ver o que essa pessoa está de fato buscando. A outra é o diagnóstico como muleta. E aqui, o que a gente entende? Que uma pessoa enfrentando algumas dificuldades no ensino superior, se for por causa de um transtorno, beleza, vamos fazer o devido tratamento e dar a devida assistência que ela precisa para lidar melhor com os sintomas e com seus prejuízos. Ok. Mas isso, de certa forma, protege o ego, a autoestima dessas pessoas. Porque o problema não sou eu, o problema acontece porque eu tenho um transtorno. E para quem tem o transtorno, é maravilhoso que ela saiba que tem o transtorno, porque isso tira de si um peso gigantesco. De que, bom, eu tô aqui, eu tô me esforçando tanto quanto os outros e parece que todo mundo vai correndo na minha frente e eu tô aqui patinando e não saio do lugar. E daí a pessoa pode, né, ter na visão de si uma série de repercussões do tipo, talvez eu seja menos inteligente que os outros, talvez esse curso não seja para mim, talvez eu devesse fazer outra coisa menos complexa, eu nunca vou conseguir a altura dos outros. Então, para quem tem o transtorno, saber que tem e que uma parte dos prejuízos pode ser em decorrência do transtorno é maravilhoso para a sua saúde mental. Mas o outro lado também existe, de quem não tem
E precisa, bom, se haver com suas responsabilidades, né? Ou mesmo com a forma como está levando as coisas para ter um desempenho melhor. Então, nesse caso, a gente tem que cuidar para ver se não é o caso de usar o diagnóstico como uma muleta. Então, de colocar tudo na conta do TDAH, e na verdade não é tudo na conta do TDAH, né? São coisas que não tem a ver. Então, esse é um dos fatores também para a gente se atentar. E o terceiro é o próprio acesso à medicação, né? A gente sabe que a primeira linha de tratamento para TDAH, em muitos casos, principalmente os de severidade média para mais grave, é o uso de medicação psicoestimulante. E para quem tem TDAH, isso ajuda e muito na questão do foco, de fazer as coisas de cada vez, de conseguir experimentar uma reunião, uma aula de uma forma mais tranquila e conseguir processar as informações devidamente. Mas a verdade é que essa medicação, os psicoestimulantes, eles são usados pela população universitária de forma recreativa, muitas vezes. Então, usam em festas, misturam com outras substâncias, ou tem crenças relacionadas a essas substâncias, né? De que, bom, se eu tomar Ritalina, por exemplo, que é o metilfenidato, né? Vai aumentar a minha eficiência cognitiva, eu vou ser mais produtivo, eu vou conseguir estudar melhor para uma prova. E para quem não tem TDAH, isso não é necessariamente verdade. Então, essas crenças não, elas caem por terra. Se a pessoa não necessita. Né? Então, para quem não tem TDAH, o funcionamento cerebral vai ser diferente, né? Pensando em termos de funções executivas, e não vai ter os benefícios esperados, digamos assim. Então, a atenção, né, ao que a gente chama de misuse em inglês, que é esse uso sem prescrição, né, de que acreditam que vai melhorar então o desempenho acadêmico, vai ajudar nas dietas, inclusive, né, para estudar à noite ou até para recreação, isso pode ser um problema. E daí a gente sabe que tem um mercado alternativo, digamos assim, para a obtenção dessa medicação e o uso, e daí quando não se necessita dessa medicação e se utiliza ela, talvez sim as chances de uma dependência podem ser maiores, né? Mas que tende a ser mais tranquilo, assim, para quem de fato tem TDAH e para quem de fato precisa dessa prescrição. Mas então, todos esses motivos da avaliação são interessantes a gente coletar antes mesmo de começar o processo, para ver onde é que a gente está pisando, né? E se é preciso de um cuidado redobrado ou não. Podemos seguir. Aqui, não sei se vai dar para enxergar. Quando eu montei, estava tão bonito o slide, dava para ver direitinho as letras. Quando a gente fala também, né? Então, nesse momento da avaliação da manifestação dos sintomas, a gente tem alguns instrumentos de autorrelato que são, às vezes, uma certa cópia até dos sintomas do DSM, como é o caso do Adult Self-Report Scale, né, o ASRS, que é bastante utilizado em pesquisas, inclusive por ter a sua validação para diversos idiomas e países, e é muito bem-vindo. Mas, para além disso, né, vamos pensar no viés positivo ilusório que eu falei antes. Às vezes, ler aquilo pode ser difícil eu me reconhecer. E conseguir fazer uma contextualização daqueles sintomas ajude a identificar, então, para quem de fato tem TDAH. E tem alguns estudos, então, pensando nessa questão da adultez emergente, pensando nas particularidades dos estudantes universitários que sugeriram outros sintomas, né, com potencial de predição de diagnóstico de fato. Então, esse é um exemplo. Claro que ele é um pouquinho antigo, ele é de 2010, mas ele traz 17 sintomas relacionados à inflexibilidade cognitiva e desinibição, que com esse potencial de predição. Né? Então, dificuldade de organizar, por exemplo, meus pensamentos ou pensar claramente, tomada de decisão impulsiva, fazer comentários impulsivos para outras pessoas, fazer uma reação, fazer não, né? Ter uma reação emocional exagerada, ficar rapidamente brabo, né? Ou chateado. Então, tem uma série aqui de sintomas
que são mais específicos e que, de fato, aparecem as pessoas, parece mais relatable. Eles conseguem se ver melhor e, portanto, dizer se passam por isso ou não, do que aquele sintoma mais frio do DSM. Então, isso está à nossa disposição. Podemos seguir. Não tem ainda, né, um exame laboratorial, uma avaliação, um teste psicológico específico que vai conseguir nos dizer se alguém tem TDAH ou não. Então, a avaliação ela é clínica. E sendo uma avaliação clínica, a gente vai acessar o próprio paciente, mas não só ele. É importante que a gente também tenha acesso a outras pessoas, né, para coletar essa informação. Mas no que se refere ao autorrelato do paciente, quando a gente avalia os sintomas atuais, e entendendo aqui que esses sintomas atuais são dos últimos 6 meses, a gente pode se utilizar, então, de escalas em entrevista clínica específica para TDAH, semi ou estruturada, pode ser também. Alguns pesquisadores sugerem que se use os termos exatos do DSM-5. Então, tem as vantagens e as desvantagens, né? Muitas vezes as pessoas não se reconhecem ali, mas o que eles sugerem é que se use exatos termos. E que, se a pessoa já está medicada, ela responda 2 vezes. Ela responda com base no seu comportamento medicado e com base no seu comportamento quando ela não está medicada, até para que se possa fazer essa comparação. E surgem os cuidados, né? Para a gente se atentar. Então, o diagnóstico muleta, que eu já falei antes, a busca desesperada por ajuda. Isso é interessante, porque às vezes o prejuízo é tanto, e o diagnóstico de TDAH não é uma coisa simples de se fazer, né? Em geral, passam por vários profissionais, recebem vários outros diagnósticos antes de acertar o diagnóstico correto. E quando os prejuízos vão se somando e ninguém vai acertando, o próprio desespero do paciente pode fazer com que ele endosse mais sintomas do que ele de fato tem. E daí isso resulta num over-report, né? Então, tem mais sintomas do que de fato é. Então, pode ser uma coisa mais exagerada. Por outro lado, se a gente pensar no viés positivo ilusório que eu falei antes, quem tem TDAH e, portanto, tem esse viés, pode acabar não endossando todos os sintomas que de fato tem. E daí, então, tanto no caso de um over-report quanto de um under-report, a gente pode conseguir informações mais precisas fazendo uma entrevista de follow-up, né? E a gente sabe que um processo de avaliação com mais de uma sessão tende a ser mais preciso do que uma avaliação de 15 minutos ou mesmo de um encontro só. Então, a gente consegue isso tirar limpo, digamos, ter uma avaliação mais realista com uma entrevista de follow-up e também com a coleta de dados com terceiros, que é o assunto que eu vou falar agora no próximo slide. Quando a gente fala Aqui. Isso. Quando a gente conta, né, com o relato de terceiros, uma pergunta importante a se fazer, mas que nem todo mundo se faz, é: quem é a melhor fonte para me falar sobre esse paciente? Então, quando a gente está falando numa avaliação de crianças ou adolescentes com TDAH, em geral é pais e professores, né? E os instrumentos também que existem especificamente, em geral, são paciente, pais, professores. Mas quando a gente está falando de estudante universitário, quem é a melhor referência? Será que ainda são os pais? Então, quando é para investigar os fatores, os sintomas, desculpa, que estavam presentes na infância e na adolescência, sim, são os pais. Continuam sendo os pais, né? Então, essa avaliação, assim, olhando para trás do passado, mas não os irmãos. Porque os irmãos, eles tendem a estar numa idade parecida, né? E tem também toda uma questão de viés, assim, de relacionamento com o irmão. Então, não os irmãos, mas sim os pais, para avaliar a presença de sintomas antes lá dos 17, 12 anos de idade. A referência, então, para a situação atual não são os pais, né? E sim um roommate, então alguém que mora com esse estudante, ou um melhor amigo, ou o próprio companheiro amoroso. Bom, no caso daqui, um estudante universitário que ainda mora com os pais, podem ser os pais também.
Mas por que, por exemplo, a primeira opção seria a pessoa que mora junto? Porque a questão de esquecer chave, esquecer materiais e esquece coisa ligada na cozinha e a bagunça da casa, né? Porque começou a fazer uma coisa e depois foi para outra e deixou as coisas inacabadas, isso é percebido por quem mora junto. Então, essas são as recomendações atuais, né? Da melhor fonte, então, pensando no passado e pensando na realidade daquela pessoa, no momento. E quando a gente compara, então, as respostas do paciente com esse informante, pode ser que surjam discrepâncias, né, nessa entrevista clínica. E aí a gente pode decidir o que se faz com essa discrepância. Então, tem duas regras, né, o or rule, então, ou um ou outro disse, eu vou aceitar como presença de sintomas. Então, basta um relato. Só que nesse caso aumenta a chance da gente conseguir um diagnóstico, né? Porque basta uma das pessoas dizer que tem, então eu já estou dando o ok, assim, na minha lista de avaliação. Ou a and rule, né? Que então a gente precisa da concordância entre os relatores. Então, os dois precisam relatar que aquele sintoma estava presente. Então, diminui a chance de diagnóstico, mas, por outro lado, a gente consegue identificar os casos de forma mais certeira ou até os casos mais graves. Então, a gente também pode usar esse ponto de corte, digamos assim. Pode passar, por favor. E aqui é um tema atual e polêmico, né? Que é o início tardio do TDAH. Será que isso procede ou não? Então, que é o que a gente chama, os ingleses ali, os americanos vão chamar de late onset, ou os late identified, né? Então, para quem tem início tardio, supostamente, o diagnóstico não estava presente antes da adultez. Então, quando a pessoa era criança ou adolescente, não tinha e não se falava em um diagnóstico de TDAH. E o mesmo acontece para quem identificou tarde, para quem identificou que tem TDAH na vida adulta. Não se falava da presença do diagnóstico quando ela estava na infância e na adolescência. Então, essa é uma semelhança, né, para um suposto caso de início tardio ou de identificação tardia. A diferença é que a presença de sintomas antes dos 12 anos, né? Então, para um adulto que foi identificado tardiamente, se a gente for avaliar a história daquele paciente, já vinha apresentando sintomas desde a infância e adolescência e continua apresentando na vida adulta. Diferente de um suposto início tardio, né, em que se vai verificar que na infância e adolescência não tinham sintomas e que os sintomas de fato começaram na vida adulta. Então, esse é um ponto polêmico, porque tem pessoas que dizem que, na verdade, é mito a possibilidade de início tardio, e que, nesses casos, os sintomas são melhor explicados por outros quadros, como de ansiedade, de depressão, ou mesmo o uso de substâncias. E que, então, não são sintomas de TDAH, e sim dessas outras coisas. Por outro lado, alguns outros pesquisadores dizem que 70% dos casos de TDAH têm uma trajetória flutuante. O que isso quer dizer? Que se a gente pensar lá naquele modelo de psicopatologia de ATS e estresse, em que tem uma parte que é biológico, temperamento e herança, né, traços, e outra parte que é o gatilho ambiental do estresse, das situações em que a pessoa está inserida, que nem toda situação vai ser estressora e, portanto, nem todas vão ativar, digamos assim, os sintomas e os prejuízos. E que, bom, antes da adolescência, morando junto com os pais, vamos pensar numa casa bem organizada, numa rotina bem estruturada, numa rede de apoio forte, família e escola, talvez, de fato, esses sintomas não aparecessem antes. E que, entrando na universidade, como eu falei lá no preâmbulo, né, que é um momento delicado e potencialmente estressor, isso começa a aparecer. Então, ainda não se consegue bater o martelo
se de fato é um mito ou uma possibilidade real essa questão do início tardio. Por outro lado, né, a identificação tardia é uma realidade, que muitas pessoas só vão se dar por conta de que tem TDAH na universidade. Isso se explica muitas vezes por essa questão da rede de apoio competentíssima de pais e escola, né, que então organizam a vida da criança, dão o devido estímulo e muitas vezes conseguem fazer com que as atividades que têm tudo para ser chatas, mas se tornam mais divertidas, que consigam, né, que a criança e o adolescente consigam dar conta. E também pela própria capacidade, né, e recursos que essa pessoa vai desenvolvendo ao longo do desenvolvimento. Então, se há muitos anos, eu vou dizer assim, uns 15 anos atrás, 20, se pensava que quem tem TDAH ou passa com a idade ou não chega na vida adulta, né? E daí se falava, gente, essas pessoas estão chegando na universidade, a prevalência é de 2 a 8%, então assim, eles de fato estão chegando e estão fazendo os cursos, né, estão finalizando, estão se inserindo no mercado de trabalho e muitos vão muito bem, obrigada. Então hoje a questão que a gente se vê é essa, né? De se a gente está pensando em início tardio ou identificação tardia. Podemos seguir. Bom, e pensando em tudo isso, né, como que é o tratamento para essas pessoas? Então, se elas estão nesse limbo entre adolescência e vida adulta, será que o que funcionaria para elas seria um protocolo mais próximo de adolescentes com TDAH ou de adultos com TDAH? Pode passar. E daí a resposta para isso, na verdade, é uma adaptação desses dois protocolos para as pessoas que estão nesse momento, né? Então, adaptado para adultos emergentes, mas não só para eles, mas também para a realidade dos campi universitários. Isso se pensando quando é oferecido pela própria universidade, né? Então, o que os relatos desses protocolos dizem, né? Que eles focam na diminuição dos sintomas e na adaptação acadêmica, então não tem como deixar a adaptação acadêmica de fora quando o público é estudante universitário. E embora os pesquisadores sugiram adicionar mais coisas, né, relacionadas ao broad impairment, então eles têm outros prejuízos que vão para além da sua experiência universitária. Então, é a questão do estilo de vida, de possíveis comorbidades, da cronicidade do transtorno, de momentos de crises e o uso de substâncias, que é muito comum aparecer de forma casada. Então, que isso também apareça nos protocolos. A maioria, quando é promovido, né, dentro de uma realidade universitária, ocorre em formato grupal, poucas em formato híbrido, mas ainda assim existem, né? Então vão ter os encontros grupais, embora tenham também encontros individuais para dar conta de questões específicas ou até para aumentar a adesão. Não sei como é que é a experiência de vocês, se vocês trabalham com intervenção aí em Pernambuco, mas quando a gente vai ver, mesmo em ensaio clínico randomizado, quando é pesquisa, a gente tem uma perda importante, né, de um encontro para o outro. E às vezes esses encontros individuais ajudam na permanência, na adesão ao tratamento. A gente tem uma variação também no número de sessões, tem protocolos com só 3 encontros, tem outros bastante, assim, entre 6, 8 e 10, e alguns poucos também mais longos, assim, com 20, ou que dura o semestre inteiro, ou o ano inteiro, inclusive com intervenções ainda mais específicas para períodos de prova, final de semestre e tudo mais. E os tratamentos costumam se basear, então, na terapia cognitivo-comportamental, né, já que, se a gente for ver nas indicações de tratamentos baseados em evidências, é a linha de frente, assim, que faz parceria com os psicofármacos. Já tem algumas intervenções baseadas na comportamental dialética, pensando principalmente na questão da desregulação do humor, que é comum em adultos com TDAH e, portanto, estudantes universitários com TDAH também. E outros pensando na ativação comportamental, né, já que pode ter a comorbidade da depressão, e entrevista motivacional, pensando na comorbidade com o uso de substâncias. Então, tem toda essa variação. Pode passar.
E o que aparece com frequência, então, nesses protocolos? Ali nessa coluna da direita tem questões mais genéricas, no sentido de que não só do TDAH que aparecem nos protocolos, né? Então, psicoeducação sobre o transtorno, qualquer que ele seja, nesse caso TDAH, né? E daí, quando a gente fala da psicoeducação do transtorno, a gente está pensando em etiologia, na manifestação, né? Então, uma coisa é o que está escrito no DSM, outra coisa é a vida daquele indivíduo, então, como que aquilo aparece na prática e como é que isso é avaliado. A resolução de problemas, então, ainda na psicoeducação, desculpa. Então, a etiologia, a manifestação, as opções de tratamento com suas vantagens e desvantagens, a diferenciação do que é do transtorno e o que não é do transtorno, para evitar o uso do diagnóstico como bengala, e a própria questão de o que vai ser resolvido com psicoterapia ou intervenção psicossocial, qualquer que ela seja, e o que é resolvido com o uso de medicação. A resolução de problemas, então, né, as técnicas nesse sentido, avaliando também como é que a pessoa o que ela já tem de recurso. A regulação emocional, mesma coisa, estratégias, o que ela já tem de recurso que funciona. Aceitação e atenção plena por uma questão principalmente, né, de controle emocional e atencional. E a reavaliação cognitiva para evitar, se não tem comorbidades, que essas comorbidades apareçam. Então, isso é bastante comum, não só nos protocolos de TDAH, mas também de outros transtornos. E o que a gente tem específico, então, para o estudante universitário com TDAH? O uso de agenda diária, né? Então, que eles, de fato, anotem e encontrem essa agenda e façam uso dessa agenda. Uma das grandes dificuldades é, a agenda, ok, comprei a agenda. Ou, enfim, instalei ali no meu celular, mas se esquece de usar. Então, que essa agenda consiga ser, de fato, implementada. A fragmentação de tarefas para diminuir o viés positivo ilusório e que, né, dê conta do tempo que se tem para a execução dessas tarefas. E priorização. Então, iniciar pelo que é mais importante e não necessariamente pelo que é mais agradável, no caso deles. A organização do ambiente de estudo, no sentido de diminuir os estímulos que podem distraí-los do foco, né, do que eles têm que fazer. E também que eles encontrem os materiais que eles, com uma certa frequência, perdem ou não encontram. Gerenciamento da capacidade de atenção, então aquilo que eu falei antes, né, se o tempo médio para quem não tem o transtorno é de 45 minutos, vai ser menor para quem tem TDAH, e vai variar, claro, entre as pessoas que têm TDAH, mas a gente vai ver que não costuma passar muito de 20 minutos, não. E se a tarefa for difícil ou mais tediosa, tende a ser um tempo ainda menor. E daí, então, a partir desse tempo médio de atenção, conseguir elaborar períodos e tarefas pequenas o suficiente para que caibam nesses períodos e que se distrai, bom, mas daí volta e continua. De volta da onde parou, né? E o atraso da distração, então, para conseguir conter esses estímulos internos e externos que podem tirar o foco dali. E gerenciamento de sono, alimentação, exercícios, aqui entra essa questão de estilo de vida, né? E pensando também que o sono, uma privação de sono, vai fazer provavelmente que esses sintomas se exacerbem. Já que a gente sabe que mesmo quem não tem TDAH, com uma noite mal dormida, vai ter um comportamento que pode ser parecido com quem tem TDAH. Alimentação também, né? Porque está muito relacionada com essa questão de optar pelas coisas, uma recompensa maior, que são mais agradáveis, assim, de se comer, e daí de exercícios físicos também. Inclusive, tem alguns estudos já, né, de protocolos de exercício físico como parte adjuvante, pelo menos, do tratamento. E que daí se tem qual é o exercício, qual é a dose e como que isso pode ser benéfico para pacientes com TDAH. Então, pensando em tudo isso, né, da realidade das universidades, que é para todo mundo, das dificuldades adicionais que quem tem TDAH pode encontrar, e dos cuidados que a gente, enquanto profissional, tem que ter, né, para fazer uma avaliação bem feita, não sair por aí
dando um diagnóstico para todo mundo e para não dar razão também para aqueles que dizem, então todo mundo tem TDAH, porque na verdade TDAH não existe. Eu fico chateada, assim, com a falta de informação que as pessoas têm, né, quando dizem que TDAH não existe, porque de fato é um transtorno real, a gente tem evidências, inclusive, de funcionamento neurológico, né, que é diferente de desenvolvimento de neuroanatomia, assim, diferente também, que embasam toda a manifestação, né, desses sintomas e desses prejuízos. E a verdade é que se essas pessoas não forem avaliadas de forma adequada, diagnosticadas de forma adequada, muitas vezes elas são impedidas de identificar qual é a causa dessas dificuldades que elas estão enfrentando, para poder buscar ajuda e poder ter um bom desempenho e sucesso, assim, no que elas almejam para a vida delas. Então, acho bem relevante que a gente consiga estar atento às novas publicações, né, sobre esse tema, especificamente, né, para esse público que está nesse limbo, então tem suas particularidades e que um profissional assim bem treinado e atualizado vai ter a capacidade de fazer uma boa avaliação e talvez um bom diagnóstico e um bom tratamento para essas pessoas. Então, aqui a seguir a gente tem algumas referências dessa palestra, embora não todas, eu acabo falando de outras coisas que não estão nos slides, então posso dar essas informações depois. E agora a gente tem também, então, o endereço, assim, do Instagram. Endereço é coisa de gente antiga, né? Já denunciei minha idade. Mas o perfil, então, do nosso Instagram, do grupo de pesquisa, que a gente desenvolve várias pesquisas, inclusive essas focadas no TDAH, que eu gosto bastante. Estou à disposição para a gente trocar uma ideia, então, sobre o assunto. Legal, Clarissa. Obrigado pela fala. Vamos abrir, então, para as perguntas, e a Mari já está com a mãozinha levantada lá. Claro. Diga, Mari. Clarissa, amei tua apresentação, anotei um bocado de coisa. Em relação ao que você falou dos direitos, né, do estudante universitário com TDAH, eu trabalho no setor de acessibilidade e inclusão, aqui da UFPE. Então, eu lido diariamente com essas questões, né, e principalmente com estudantes com TDAH, porque eles são público-alvo também do nosso setor, além dos estudantes com deficiência. E, além da questão do tempo adicional, eles, quando chegam com o laudo, né, eles têm direito também à sala reservada e a algumas acomodações, algumas adequações nas atividades e provas. Então, assim, é bastante coisa. Então, sim, não, obrigada pela atualização, porque eu não lembrava de todos os fatores. Pelo menos aqui no FPE, né, o nosso setor, ele costuma recomendar, né, essas adequações para esses estudantes com TDAH. Então, o aluno, né, que chega com esse laudo, ele já tem esse direito, né? E aí a gente encaminha as orientações para os docentes, e os docentes costumam cumprir normalmente essas solicitações do setor. E aí eu tinha mais duas perguntas para fazer. A primeira, eu vou fazer as duas perguntas, aí tu pode responder as duas perguntas juntas, né? A primeira eu queria saber como que surgiu o teu interesse pelo tema do TDAH, especialmente em estudantes universitários. E aí uma outra dúvida que é mais específica, que é, como eu também tenho dado uma lida, né, sobre o TDAH, em adultos especialmente, eu tenho observado que outras escalas que fazem essa triagem, diagnóstico, enfim, para o TDAH, e que não se baseiam no DSM, como a do Brown e a da Universidade de Utah, eles acabam utilizando também sintomas emocionais como fatores importantes para o diagnóstico do TDAH em adultos. E aí eu vi que tem se discutido bastante atualmente sobre o papel da desregulação emocional no TDAH. Inclusive, algumas pesquisas vêm afirmando que a desregulação emocional deveria ser considerada um sintoma nuclear do transtorno. Né? Eu não sei se eu concordo muito bem com isso, mas eu queria saber a tua opinião a respeito disso e entender bem como é que você pensa o papel dos aspectos emocionais, né, para o diagnóstico do TDAH em adultos. Sobre o meu interesse
quando eu estava no mestrado, eu também estava fazendo a especialização, né, em TCC. E essa questão de psicopatologia eu sempre gostei muito, assim. E na época, minha orientadora estava trabalhando com o público universitário. Então, todos os mestrandos daquela época entraram na onda, né, do público universitário para fazer algo relacionado a isso. E foi uma sugestão dela que eu focasse no TDAH. E daí eu, bom, ok, né? O orientador sugere, a gente baixa a cabeça e vai ler sobre o assunto. A realidade é essa, manda quem pode, obedece quem precisa. E daí eu comecei a ler e comecei a gostar. E daí, lembra, olha só, o meu mestrado foi 2012, 2013. Então, de fato, eu estava com DSM-4-TR. E daí, lendo as pesquisas de que, olha, 2,8% dos estudantes universitários têm TDAH. Então, essa questão de uma certa originalidade também me pegou, assim, nossa, que legal, né? E daí, no final do mestrado, surgiu ali o DSM-5, então era isso mesmo. E daí me empolguei. E segui no doutorado, então, com a mesma orientadora. Ela também tinha mudado para a URGS na época. E era um assunto que a gente gostou bastante de estudar, então a gente decidiu seguir, assim, com a temática. Então, é isso aí, a questão do interesse. Sobre a desregulação emocional, de fato, né, os pesquisadores estão apontando isso como que deveria ser um sintoma nuclear. Eu acho que faz sentido. Se a gente pensar naquele déficit duplo, né, de inibição de controle, não, de controle inibitório, de dificuldade de controle inibitório, isso não vale só para comportamento, isso vale para emoção também. Mas vamos pensar, eu sempre faço esse paralelo, né, do controle e do TDAH. Vamos pensar no indivíduo sem o transtorno, ainda assim, se ele não tem habilidades de regulação emocional, e não for bem tratado, digamos assim, né, não tiver um bom autoconhecimento, as chances são de que as situações acontecem na vida dessa pessoa, ela processa as informações sobre aquela situação e vai reagir emocionalmente de acordo. O problema não é reagir emocionalmente de acordo, o problema é o que fazer com essa reação emocional quando ela não é condizente com a realidade, na sua natureza ou então na sua intensidade. E bom, ok, daí a pessoa precisa conhecer, né, como lidar com isso. E para quem tem TDAH, pela velocidade, digamos assim, do processamento dessa informação, e daí pela impulsividade de que talvez a situação não tenha nem se concluído e essa pessoa já está processando e já está reagindo, eu concordo que é algo interessante e importante, porque isso aparece, sim, nos adultos com TDAH. Então, vamos pensar numa situação de pandemia, por exemplo, tá? Em que, vamos pensar lá no início, em que as universidades estavam pensando como se adaptar, como é que seria o ensino naquela época. Estava todo mundo entendendo o que ia acontecer. Então, estavam todos os professores, os alunos, a rigor, deveriam estar esperando qual é a orientação da instituição, do que fazer em relação a isso. Para quem tem TDAH, mas não só, daí acho que talvez seja essa a questão, a reação ela vai vir antes de aguardar que essa informação, que essa orientação seja finalizada pela instituição. E se eu estou reagindo antes de terminar a situação, para eu ter uma totalidade de informações para processar, as chances são de que a minha reação emocional não condiga com a realidade. Não num sentido psicótico da coisa, né? De estar alucinando, delirando. Não é nesse sentido, mas é num sentido de que talvez eu esteja exagerando e achando que as coisas são mais catastróficas do que realmente são. Ou então, no caso da raiva, né, uma teoria de frustração, agressão, de eu estar ficando furioso e reagindo de forma agressiva antes de eu realmente entender do que se trata e o que se pode fazer com aquilo. E daí a própria questão, eu acho que da resolução de problemas pode andar junto,
Porque se a gente pensar que quanto mais repertório de resolução de problemas uma pessoa tem, menor a chance dela desesperar, e desesperar tanto de ansiedade ou mesmo de agressividade, né, mais regulada ela pode estar. Faz sentido isso que eu falei? Faz sentido. Clarissa, também tenho duas perguntas aqui. Uma teve uma onda recente, você já falou um pouquinho sobre isso, mas, enfim, teve uma onda recente que diminuiu, mas ainda está por aí, que é da não medicalização, né? Até com o aval do Conselho Federal de Psicologia, que andou assinando manifestos a favor disso e tal, né? Há alguns anos. E o TDAH estava meio que no centro disso, né? Por causa do aumento das receitas e tal. A gente sabe que a medicação, enfim, ela está aí para ser usada, né? Recomendada em alguns casos, mas ela também não é uma panaceia, como você disse, que vai resolver tudo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu posicionamento em relação a isso, né? Essa questão da não medicalização e, enfim, até que ponto a medicalização ajuda, né? E uma outra pergunta, que é bem diferente, é a relação do TDAH com inteligência. Eu já vi trabalhos, por exemplo, que associam TDAH à inteligência baixa, né? E há trabalhos que explicam isso em função da desorganização mental, né? Então, não sei se você tem alguma... talvez isso até tenha a relação assim, com a medicalização, né? Porque quando o medicamento vem, ele proporciona muitas vezes essa organização e dá a impressão que a pessoa fica mais inteligente, né? Porque eu não sei se tudo isso é verdade e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essas questões. Uhum. Eu vou começar pelo menos polêmico. Os dois são, né? Mas pelo menos polêmico, que eu acho que é a questão da inteligência. Se a gente avaliar a inteligência, por exemplo, de acordo com os testes de QI que a gente tem disponíveis para avaliação psicológica e validados, né, para o nosso contexto, o que a gente vai ver, independente dos... né, tanto no caso dos controles, na verdade, quanto no caso de quem tem TDAH, é que a gente vai ter uma média dos controles, um pouquinho acima e um pouquinho abaixo. E para quem tem TDAH, a gente vai ter uma média do TDAH com um pouquinho acima e um pouquinho abaixo. E, de fato, se a gente pegar o resultado bruto, digamos assim, dos dois e comparar, a gente vai ver que existe uma diferença na média de quem tem controle, dos controles e dos que tem TDAH. Mas essa diferença some quando a gente controla para a memória de trabalho. Então, de fato, tem a ver com o momento, né? E toda uma questão de controle de estímulos e de atenção e de tempo de reação e de memória de trabalho no momento em que aquele teste está sendo aplicado. E que se a gente faz o controle dessa variável, tende a normalizar. Inclusive, se a gente olha para os critérios diagnósticos, um deles é descartar transtorno de desenvolvimento intelectual, né? Para que não... a gente ter certeza de que são coisas diferentes e que elas não estão acontecendo ao mesmo tempo para explicar a mesma coisa. Então, a questão da inteligência, já tem alguns trabalhos assim falando nesse sentido, de controlar para a memória de trabalho. Então, a conclusão que se chega lendo esses estudos é que não existe uma diferença de inteligência propriamente dita, né, porque é explicada por essas outras variáveis. Em relação à medicalização, e daí aqui eu posso falar do TDAH, mas não só do TDAH, né? Eu acho um pouco complicado quando a gente tem posições muito radicais sobre qualquer assunto. E sobre a medicação também.
não é uma panaceia, mas também, né, que a gente vai dar para todo mundo e vai resolver, mas também não quer dizer que a gente pode banir ela, né? A gente pode pensar que a medicação, não a medicalização, ela é um... Bom, professor Maurício, é da minha época que as malas não tinham rodinha, né? O pessoal mais jovem aí não Sim. conheceu mala sem rodinha, mas a gente conheceu. Bastante. E era uma dificuldade carregar a tal da mala sem rodinha, e surgiram, primeiro era aqueles carrinhos separados, em que a gente colocava a mala, e depois veio embutido, né? Uhum. Então, a medicação eu enxergo como uma mala com rodinhas. O peso para carregar ele é o mesmo, né? Para as pessoas que têm algum sofrimento psicológico. O peso ele não muda, a questão é se a gente vai carregar com ou sem rodinhas. É se a gente vai ter um recurso a mais naquele tratamento ou não. E mesmo assim, não quer dizer que qualquer pessoa com sofrimento vai se beneficiar da medicação. A gente sabe que tem casos leves de determinados transtornos, ou até moderados, que com uma psicoterapia bem feita vão ter resultados muito bem, né? Muito bons, obrigada. E o paciente vai lidar bem, vai desenvolver recursos, e ok, sem medicação. Mas tem outros casos em que o quadro é mais severo, ou de quadros que a gente sabe que é mais evidente assim o benefício da medicação, e o TDAH é um deles, que vai fazer toda a diferença. Bom, ainda assim, um TDAH leve poderia ficar só com psicoterapia? Sim. Qual é o papel da medicação no tratamento do TDAH? É controlar os sintomas, controlar, não fazer eles sumirem, para que eles gerem menos prejuízos e a pessoa tenha menos prejuízos para lidar no seu dia a dia. Então, em alguns casos, pode ser que a medicação zere os sintomas, alguns, não todos. E em outros casos, ela vai diminuir e vai deixar sintomas residuais. E daí, quando sobra esse resíduo, é a psicoterapia, ou enfim, a intervenção psicossocial que vai surgir para desenvolvimento de habilidades para lidar com esses prejuízos. Então, assim, pode ficar sem? E daí a resposta básica, né, de todo psicólogo, depende. Depende, é um caso leve, qual é o grau de prejuízo? Sim. É um momento em que a pessoa está com a vida mais estruturada, está com uma boa rede de apoio, está lidando bem, Uhum. ok. E talvez seja esse o caso, né, de crianças e adolescentes que têm essa rotina estruturada com uma rede de apoio legal, família e escola, joia. Agora, tá numa situação que tá mais complicada, tá mais desestruturada, tá né, tendo outras consequências emocionais, comportamentais, está colocando em risco, por exemplo, questões de carreira, questões familiares ou de outros relacionamentos importantes, talvez seja o caso de experimentar, né? E daí, pensando para pessoas que têm o diagnóstico, para pessoas que estão sendo avaliadas por profissionais sérios, né, de que vão tomar a medicação conforme a prescrição, de que vão estar bem informadas relacionadas a esse tratamento, então, de quais são os efeitos colaterais, qual é a dose, qual é o momento que eu tomo, o que é esperado, o que não é. Eu acho que pode ser uma mala com rodinha, mas eu acho que tudo isso tem que ser feito de forma séria. Uhum. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, claro. A resposta que eu não sabia era da memória de trabalho, achei interessante. E essa outra, de fato, ela é mais ampla, envolve até questões assim de políticas, né, da própria psicologia, assim, né, de como a gente lida com essas coisas e tal, né? Enfim. Não tem ninguém inscrito, então eu vou aproveitar. Fazer uma pergunta mais prática, Clarissa. Eu estava pensando, assim, porque a Mari que resolveu vir com esse tema para o doutorado dela, né? E a gente está pensando, assim, como fazer a avaliação, né, do TDAH em estudantes universitários. E a gente selecionou ali alguns possíveis instrumentos, né? Então, estou pensando nessa questão, assim,
não é diagnóstico, mas da avaliação em pesquisa, né? Eu não sei se a gente vai ter como fazer um diagnóstico, sabe? Eu estava pensando com os meus botões aqui, se a gente utilizar aquela escala que você mostrou, por exemplo, a gente teria, ela seria mais inclusiva, né? Inclusiva no sentido, assim, de mais falsos positivos, ela incluiria mais pessoas com TDAH, que se a gente fizer algum ponto de corte, sei lá, alguma coisa assim, ela incluiria mais falsos positivos, por exemplo, não? Tem alguma recomendação em relação a isso? Tu fala do instrumento que eu citei falando ou que eu coloquei na apresentação? Eu estou perguntando mais de forma geral, assim, Geral, porque tá. eu tenho a impressão que para o trabalho dela, a gente faria avaliação por instrumentos, assim, de avaliação, por testes, né? Uhum. A gente E usar não... a SRS mesmo. Uhum. A SRS sozinha, ela vai te dizer da presença de sintomas, mas não necessariamente de um diagnóstico de TDAH, né? Uhum. Até porque elas falam dos sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, mas ali não necessariamente a gente está avaliando quando é que esses sintomas começaram a surgir, de quais são os prejuízos que a pessoa está encontrando, a gente não está fazendo um diagnóstico diferencial também. Então, se a intenção é fazer em larga escala, digamos assim, e poupar tempo, eu sugiro colocar outros instrumentos também para avaliar possível depressão, possível quadro de ansiedade, numa tentativa de diferenciar isso. Tem Eliminar. algumas questões que podem ser num questionário ali sociodemográfico mesmo, para ver questão de sono, de uso de substâncias, também para tentar fazer essa diferenciação. Mas ainda assim, claro, tudo tentando chegar perto de um diagnóstico, mas não sei se tu vai poder falar em diagnóstico, acho que não. Mas dá uma limpa. Não, em diagnóstico não, porque a ideia é que seja por questionário e tal, isso Bom, tá. não dá para Se falar fosse em outro caso, se diagnóstico. fosse uma avaliação individual, bom, Uhum, daí tem um arsenal, né? uhum. De testes que a gente pode utilizar e fazer entrevistas e fazer bem essa avaliação de coleta com terceiros e tudo mais. Mas se a intenção é ganhar tempo e fazer por questionários, eu acho que combinar com outros instrumentos de autorrelato pode ser uma boa saída. Uhum. Massa! Mais perguntas, pessoal? Eu tenho uma última. Vai. Em relação às intervenções, eu queria saber o que é que vocês têm desenvolvido atualmente no laboratório em relação aos estudantes universitários com TDAH. Se tem algum projeto, como é que está? Sim. Inclusive, tem algumas pessoas aí do LACOG aqui assistindo, não sei se elas estão em possibilidade de falar. Então, a gente tem um projeto de extensão de atendimento psicológico para a comunidade, de maneira geral, e dentro desse projeto, que a gente chama de Clinicog, a gente fez no ano passado uma intervenção em grupo para estudantes universitários com TDAH, mas era mais num sentido psicoeducativo do que terapêutico, propriamente dito. E esse ano a gente está pensando em fazer o Clinicog Kids, então, em que a gente vai fazer com crianças de 8 a 12 anos, não misturando, né, 8 e 12 anos, porque são realidades bem diferentes dentro dessa faixa etária, mas a gente está no período, assim, de inscrições para ver qual é o maior número entre essa faixa etária que vai surgir. E a ideia é fazer, daí sim, um grupo terapêutico baseado na gamificação, para tornar, né, para trabalhar essa questão de motivação e de recompensa a curto prazo, e ao mesmo tempo em que as crianças estão na intervenção, que os pais ou responsáveis também estejam num grupo psicoeducativo ao mesmo tempo, porque aqui o campus é mais afastado do centro. Então, os pais que vão levar a criança para a intervenção provavelmente vão ficar lá matando o tempo. Então, vamos aproveitar que eles estão lá e vamos fazer a psicoeducação junto.
até porque, pensando nessa faixa etária, o entendimento dos pais, né, relacionado ao transtorno, mas também na participação deles na organização dessa rotina e tudo mais, é fundamental, assim, para o sucesso no tratamento, digamos assim. Então, tem sido por aí as nossas tentativas. Legal. Clarice, eu vou aproveitar para fazer uma última pergunta. Mari, tem mais pergunta aí? Não? Não, é porque eu fiquei pensando nessa história. Atualmente tem se falado muito sobre as estratégias de captura de atenção, né, das pessoas nas redes sociais, né? E o que se tem falado sobre isso, né? As pessoas que têm TDAH, como que isso interage, né, com o TDAH? Porque eles geralmente utilizam, assim, são algoritmos, né, inteligência artificial e tal, que acaba detectando aquilo que a pessoa mais gosta, né? Uhum. E é exatamente a vulnerabilidade, ou talvez não é a vulnerabilidade, mas assim, as pessoas que têm TDAH, elas tendem a prestar atenção naquilo que elas gostam, né? É aí que funciona, na verdade, a coisa, né? Então, não é uma vulnerabilidade, mas acaba sendo nesse particular, né? Porque, enfim, as pessoas jogam, as redes sociais jogam lá a isca, né? E a gente cai, né? Falar por todo mundo assim, porque está todo mundo envolvido com isso. E mesmo consciente, a gente vai bem direitinho, né? Vai, ou se vai, ou se vai. Uhum. Tem algum, já tem estudos sobre isso, mostrando alguma coisa assim, especificamente sobre TDAH, não? Eu não estou por dentro, mas é uma ótima pergunta. Deve ter. Deve ter, e eu acho que é um foco bem interessante, até pensando em estudante universitário, Mariana. É bem atual. Fica a dica, né? Fica a dica. Fica a dica. Estou curiosa, inclusive, já para ver teus resultados. Isso pode ser investigado de uma forma geral, né? E se tem agravante porque está todo mundo caindo nisso, né? E não sei se tem agravante para quem tem TDAH, né? Porque, enfim, já tem essa coisa da atenção, né? E talvez caia ali no loop e ali fica, né? Porque serve para procrastinar, para entrar no mundo de vários sintomas aí, né? Sim, sim. Legal. Não, eu acho que é um... Olha, Mariana, aproveita. Deve ter, mas deve ter, sim. A gente investiga e faz todo sentido, né? Uhum. Legal. Alguma outra pergunta, pessoal? Estamos no nosso limite aqui, combinado. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, tá bom. Clarissa, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para a gente, né? A gente sabe que o professor universitário, né, ele não fica só fazendo balbúrdia, né? Sim. Faz muitas coisas. Parabéns pelo trabalho. É legal ouvir falar assim, né, desse projeto. Assim, achei super interessante e até inspirador, né? Então, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado por ter passado essa hora e meia aqui com a gente, tá? Imagina, eu agradeço novamente o convite. É sempre um prazer para mim falar sobre esse tema. Estou à disposição para a gente seguir trocando ideias sobre o assunto. Gosto bastante. E se pudesse, né, ficava um tempão a mais falando sobre isso. Fala, Mari. Foi sem querer, eu ia mandar um emoji. Tá bom. Clarice, a gente vai voltar a falar contigo para ver se você nos ajuda aí nesse projeto da Mari, fazer alguma interação. De repente, a Mari vai passar uma temporada aí com você. Legal, gostei. Será muito bem-vinda. Vai conhecer Santa Maria, né? Portas abertas. Legal.
Obrigado, viu, Clarissa? Imagina, eu que agradeço. Valeu, gente. Muito obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa tarde. Valeu.